Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Teremos a honra e o privilégio de receber, em nosso programa Brasil-Angola, parceria que faz, o brasileiro Kleber Correia, casado, pai de 2 filhos, técnico em edificações e bacharel em Direito, sócio-gerente da Proimóveis, promoção e gestão de imóveis desde 2006, sócio-gerente da Era Urbanizadora, promoção imobiliária. Foi presidente da EBRAM, Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, biênio 2014-2015. Foi vice-presidente da PIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola. Boa tarde, Kleber Correia. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite. Esse convite, ele é mais, né, do que um convite, né? É uma intimação, porque Kleber Correia é uma pessoa que não é só um empresário, ele é um cidadão brasileiro que honra a todos nós brasileiros. Kleber Correia, investir em imóveis em Angola é bom negócio e por quê? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Olha, Cláudio, é uma conta bastante fácil de saber. A terra é uma só, quem a criou não vai expandi-la e a população só cresce. Então, automaticamente, você vai ter cada vez mais a valorização da terra. Além disso, como as pessoas não têm capacidade financeira suficiente para comprar a casa, elas sempre vão estar atrás de uma outra solução, seja um arrendamento, seja uma compra por financiamento. Então, também dessa forma, vai haver uma grande procura. A população de Angola é uma população jovem, que tende, obviamente, a envelhecer, a casar, a ter filhos e sempre também vai procurar casa. Então, a tendência que nós temos é de uma valorização muito grande. Agora, como você descreve essa evolução, conforme você coloca, imobiliária em Angola, já que você tem várias crises mundiais que afetam diretamente a Angola, e aí tem outros fatores. Descreve aí para nós a evolução imobiliária. O Cláudio, Angola passou por um período que quem conhece Angola sabe que podemos dizer de 2005 a 2010 foi um período onde a população tinha muita liquidez financeira e por conta disso procurou muitos imóveis, também a operação petrolífera foi quando se intensificou e em função dessa intensificação também muita procura por casa e então o imóvel valorizou bastante. Um imóvel que hoje a gente arrenda a $1.000 podia chegar aí a $8.000. E depois veio em 2014 a inflação, com a inflação a desaceleração econômica. Para você ter uma ideia de parâmetros, eu diria que hoje em dia as pessoas ganham 1/5 do que ganhavam o valor da moeda poder de compra de 2014, porque em 2014 quem ganhava $2.000 ganhava 200.000 kwanzas, em kwanza, não é? Essa pessoa hoje ganha 400.000 kwanzas. Quer dizer, nominalmente ela ganha o dobro, mas em comparação com a moeda estrangeira ela ganha 1/5. Então isso faz com que, isso faz com que, caindo o poder de compra, as pessoas vão deixando de comprar coisas mais caras. E a grande luta nossa hoje em dia é para reativar o mercado imobiliário. Agora, repara uma coisa, como passou a não haver comprador em 2014, os construtores também pararam de construir. A moeda foi se desvalorizando, não era interessante vender numa moeda que se desvalorizava. E aí, uma coisa que a gente já previu em 2020, começou a acontecer em 2021.
que com a vacinação de rebanho, o mundo inteiro saindo de um Covid, aumenta o consumo, aumenta a procura por petróleo, as petrolíferas passam a colocar mais funcionários em Angola, a própria economia tem um crescimento inercial devido ao crescimento demográfico, e não tinha casa. Então, a partir de janeiro de 2021, começou um crescente no custo das rendas, que eu entendo que deve ir até 2032, 2034, as rendas a subirem. Agora, Então, o que acontece? O que o, acontece com isso? Quem pode paga na boa localização, quem não pode vai indo para a periferia. o que eu queria te passar é que é, fica, né, a economia, né, ela pode estar atendendo a um grupo e o outro grupo está totalmente desassistido. Eu estou falando a nível de classes Exatamente. sociais. Quais foram Sim. atendidas e quais não foram, Kleber? A classe alta foi atendida, porque tinha liquidez, praticamente não precisava de financiamento, pese embora houve a orientação do governo angolano para que os bancos concedessem financiamento. Não foi muito, nós tínhamos até 2 anos atrás 6 mil financiamentos em Angola, é nada, financiamentos habitacionais. Então, essa classe rica foi atendida. A classe média foi pouco atendida. Hoje em dia, a classe pobre não tem capital financeiro e nem para se endividar junto ao banco. Então, nós temos que voltar a atender a classe média e, com parte da receita da classe média e do crescimento da economia, o Estado atendeu o social. Nós temos uma pressão enorme para a procura de casas entre 50 e 70 milhões de kwanzas, com financiamento bancário, portanto, o imóvel tem que ter documentação, tem tudo, e não tem produto. Então, essa classe social que precisa ser atendida, você coloca que não existe recurso. Mas eu pergunto a você, o empresariado não poderia, assim como, por exemplo, no Brasil, há empresas que ela constrói para os seus funcionários e elas conseguem, com isso, tá, ter, né, um atrativo maior de ter os melhores recursos humanos. Isso tem acontecido, as empresas têm financiado imóveis para os seus funcionários, a própria política bancária, o banco cobra 2, 3% anual do financiamento do seu funcionário, em que, se ele sair, esse juro muda para juro de mercado 20% e 22%. Então, essa política já existe. Banco, né? Ou você sabe outro segmento? Não, não. Empresas também. A própria Sonangol faz isso, compra a casa para os seus funcionários, depois desconta em folha, e as petrolíferas também. Mas existe algum programa, porque Sonangol ela tem bastante recursos, né? Bancos, ele é a poupança da população que vai para os bancos. Como você orientaria, né, o médio empresário, né, e grande empresário a assumir esse papel tão importante para a população em si? Olha, não existe habitação sem crédito. Como as pessoas não têm dinheiro para comprar a casa a pronto pagamento, as pessoas precisam de financiamento habitacional. Os bancos estão completamente fechados para financiamento habitacional. Por quê? Porque a nossa justiça é lenta. Se o banco tem que resolver um contrato por falta de pagamento, ele leva 8 anos, 10 anos. Então, novamente, aquilo que a gente repete há 10 anos. Nós temos que aprovar um diploma, que agora está em discussão, chamado alienação fiduciária, onde o incumprimento é resolvido sem uso de tribunal. A partir daí, os bancos começam a se abrir, a partir daí, o próprio privado pode fazer financiamento a quem quiser. Então, uma construtora que construa pode vender para receber em 100 meses, em 200 meses, e aí você vai dizer assim, mas ele vai perder capital de giro. Não, ele no meio desse caminho aí, com 2, 3 anos, ele vende os recebíveis sem o juro para alguém que queira ficar com aquele juro. Então é um alto negócio, mas precisa ter o quê? Precisa ter a segurança jurídica que quem não pagar
isso vai ser resolvido rápido, e é esse projeto de lei que permite isso. Então, havendo essa proteção do credor, você começa a ter liquidez no mercado imobiliário. E com isso você começa a ter crescimento da economia. Sem isso, sem hipótese, Luanda vai virar um Lagos. Cleber Corrêa, uma outra preocupação é porque as rendas estão subindo a níveis que eu, por exemplo, tenho, não vou citar o condomínio, mas subiu 500%. É, isso não, vai continuar nessa escalada? A- Até 2032, 2034. Se você olhar para essa cidade, você não vê construção nova quase nenhuma acontecendo. E por quê? Porque o retorno do aluguel ainda não dá um número mundial que é 1%. Quando ele der 1%, os construtores vão chegar à conclusão que eles conseguem vender para investidores. Os investidores não precisam de financiamento bancário, eles têm receita para comprar. Nesse momento, os construtores vão começar a construir. Isso deve se dar no meio do ano que vem. Só que um prédio não chega. O prédio vai levar meio ano para aprovar um projeto, 2 anos para construir. Então, nós vamos estar em 2028. Mas um prédio não chega. Um condomínio não chega. 2 não chegam, 10 não chegam. Então, isso para ir para 2032, 2034 é muito fácil. Se paralelo a isso você tiver recuperação da economia, vai subir mais ainda. Pelo que você fala, então, é, a expectativa é 10 anos, daqui a 10 anos para diminuir, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Porque É, não há imóvel. E você tem um crescimento inercial da economia, não tem jeito. Quanto mais população tem, mais supermercados você vai ter, mais serviço médico você vai ter, é, é, todos os serviços relacionados com a população. E queira ou não, é trazido gente de fora para trabalhar nessas organizações, ou o próprio crescimento interno dos salários vai fazer com que essas pessoas procurem melhores condições. E não tem. Então, quem puder paga, quem não puder vai para a periferia. Cléber Corrêa, por que, me explica, por que os bancos resistem? Você já falou, né, que é a situação jurídica, mas não tem como criar cada banco uma relação, tá, com o seu cliente para conceder financiamento, se, conforme você bem coloca, se todos sabem que há demanda, quer dizer, eu vou construir, eu vou vender. E por que que os bancos não financiam? O banco tem um outro atrativo que é emprestar dinheiro para o Estado, o famoso título público. E agora a emissão de dívida vai ser atrelada à moeda estrangeira, ou seja, vai ter inclusive a proteção, além de receber juro, vai ter a proteção da inflação, vai receber o dinheiro remunerado pela inflação e mais juro. Então, qual o interesse que o banco tem se ele faz uma aplicação para de 1 a 5 anos, sem risco nenhum de não receber, para emprestar para 20 anos, 30 anos e ocorrer o incumprimento, que hoje está na faixa de 20%. É, É aí que o banco procura a melhor condição para eles. é triste, mas vamos lá. É premente, Kleber Correia, haver um plano para ajudar a população a ter o sonho da casa própria? Será que você, com a sua experiência, ele poderia comprar o seu terreno e tentar construir? Será que as cooperativas, criar uma cooperativa, qual o caminho? Cooperativa não dá certo, ô Cláudio, tanto é que você não vê cooperativas surgirem, porque o problema é o mesmo, incumprimento. Então, uma cooperativa, por exemplo, entrega uma casa para um cidadão. Esse cidadão ainda tem 10, 15 anos para pagar a prestação da cooperativa. Ele para de pagar e ele prejudica financeiramente o andamento da cooperativa. Por isso que elas não surgem. Atrelado a isso, você tem a alta inflação. A alta inflação exigiria
que todas as prestações fossem indexadas a uma moeda forte, mas os associados da cooperativa não têm o seu salário indexado numa moeda forte. Então, essa prestação ia subir, por exemplo, numa inflação de 30%, ia subir 30% ao ano. E ia chegar um momento que as pessoas não conseguiriam pagar. O que falta em Angola é um sistema financeiro da habitação, um SFH. O que é um sistema financeiro da habitação? São todas as regras que regulam aonde vai haver captação de dinheiro, onde vai ser usado esse dinheiro, qual que é a designação de habitação social, qual que é o plano que existe de outras captações de receitas e, atrelado a isso, a aprovação de um diploma que protegesse o credor. Porque o grande problema está aí, quer dizer, os bancos dizem que não tem dinheiro para emprestar. Ok, mas o Estado pode fazer uma captação, só para você ter uma ideia, a CPMF, se criasse aqui um imposto de 1% na movimentação bancária, estudos mostram que haveria uma arrecadação de 800 milhões de dólares ano. O Estado pode pegar esses 800 milhões de dólares e dizer para os bancos, falar, olha, esse dinheiro aqui é para bonificar o juro de vocês. Qual é o juro de vocês? É 20%. Ok, eu quero para casa até 15 milhões, que seja 3%. Então, eu vou te pagar 17%. Agora, você tem a proteção de um diploma que resolve o incumprimento. Aí o banco entra. Né? Nós aprovamos o aviso 9, que é o direito que os bancos têm de usar o depósito obrigatório que fica no BNA para financiar a casa. Lá no BNA rende 0%. Ele pode tirar esse dinheiro de lá e financiar a casa a 7% ao ano. Os bancos não estão fazendo isso. Por quê? O banco diz o seguinte, aquele dinheiro que está lá é do meu cliente. Aquele dinheiro que está lá é do meu cliente. Então, eu não vou emprestar esse dinheiro para 20 anos, 30 anos, porque antes disso o meu cliente vai pegar esse dinheiro. E eu não vou ter para dar porque eu emprestei. Então, você tem o problema da resolução do incumprimento, você tem o problema de falta de receita por parte dos bancos, falta de receita, vírgula, né? Porque a todo ano sai aí a notícia que os bancos nunca tiveram lucro tão grande. Então, vamos assumir que dinheiro tenha. Você tem um grande sumidor, o que é o Estado, nessa concorrência, vendendo título público para os bancos, e, por isso, a criação do SFH ajudaria imenso, porque você teria, a partir daí, a captação de recursos para apoiar infraestrutura e habitação social. Agora, Cléber Corrêa, como vê a última iniciativa do Ministério das Obras Públicas e Urbanismo de criar loteamentos? Olha, muito boa. Isso foi uma proposta nossa de 2022, quando o senhor presidente queria saber o que fazer para aumentar a empregabilidade. E o que nós dissemos bom, você tem que fomentar a construção civil. Quais os itens caros na construção civil? É terreno, né? Depois materiais de construção, mas primeiro terreno. Então, se criar loteamentos em todas as províncias, a gente começa a estancar a ocupação desordenada que acontece. Quem vai para o Ramiro, quem vai para o Cacoaco, consegue ver claramente o que é ocupação desordenada. Então, ao invés disso, o Estado tem que sair à frente, fazendo loteamentos e dando continuidade nesses loteamentos. Assenta as famílias, dá título, a partir daí ele sabe quem é dono do quê, a partir daí o parque imobiliário ele está registrado e por isso começa a haver sinergia de negócios, transferência de propriedade de um para outro com segurança jurídica, hipotecas de imóveis para poder construir casa, e aí a coisa começa a andar devagar, mas começa. Ainda falta o crédito barato. Agora, eu te pergunto, com a sua experiência, Cléber Corrêa, as construtoras, né, que recebem financiamento de vários países para fazer a infraestrutura aqui em Angola, elas não poderiam ter um percentual de material de construção para esses que recebem loteamento? É possível isso? Eu creio que não, porque ela não vai dar a receita dela para isso.
O que pode ser feito, e já existe, que é o aviso 10, é as indústrias terem juro barato para poder fazer as suas ampliações. Mas como é que você vai fazer ampliação se você não tem consumo? Então a gente tem que acender o pavio. O que que é acender o pavio? Começar a surgir casa para todo lado. E como é que surge casa para todo lado? Com loteamento. Essa iniciativa o Ministério da Infraestrutura já começou. Criar os loteamentos. Depois disso, cria-se um SFH e a partir daí as indústrias cada vez vão vender mais, mostram esse fluxo de caixa para os bancos e conseguem financiamento para suas ampliações. Tem um mito que existe, ô Cláudio, que a maioria dos materiais são importados. Não são mais. Nos últimos 10 anos, houve o surgimento de indústria de tudo quanto é lado aqui. Você tem esquadrias de alumínio, portas, mosaicos, cimento e cola, cimento, forro de gesso, telha. Você tem tudo aqui. Então, Denise, por favor. Fica com o telefone lá com você. Então, já dá para fazer casa barata em Angola. Agora, nós temos que capacitar a população financeiramente. Isso exige um antibiótico. O que é um antibiótico? Um antibiótico é uma substância que o teu corpo não conhece, que não é natural do seu corpo, mas que te ajuda, que te dá saúde. Essa analogia para transferir para construção civil seria como? O juro de mercado está 22%. Você tem que trazer esse juro para um juro que a população ou a classe média consiga assimilar, consiga pagar essa dívida, bonificando. E o Estado pode falar assim, não, mas aí eu estou a deitar dinheiro fora. Como é que eu vou ficar dando dinheiro para subsidiar juro alto? A inflação precisa baixar. Sim, a inflação vai baixar com o tempo. Paulatinamente, um crescimento maior da agricultura, da pecuária, das indústrias, a inflação vai baixar. Mas o que que acontece? Esse dinheiro que ele deita fora na bonificação real do juro, ele recebe com o crescimento da economia. Nós não podemos esquecer que cada emprego direto cria 5 empregos indiretos. Nós temos uma experiência agora chamada Jardins de Belas. É um loteamento de 1944 lotes que vai acontecer por detrás do Quilamba nas próximas 2 semanas. Aquilo vai estar a ser vendido. E eu disse para a presidência, eu falei, nós vamos criar 20 mil postos de trabalho. Nós vamos criar no mínimo 5 mil postos de trabalho no primeiro ano, e esses 5 mil vezes 3, para não fazer vezes 5, vezes 3 dão mais 15 mil postos de trabalho indiretos. Nós vamos criar 20 mil postos de trabalho. Então o caminho é mais ou menos por aí. Cleber Corrêa, o tempo passa rápido quando o entrevistado tem a sua desenvoltura. Gostaria, irmão, que você mandasse uma mensagem para os brasileiros, já que está chegando 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Pois é. Olha, o recado que fica é o seguinte: a gente precisa continuar independente. Eu acho que hoje no Brasil, nós não estamos tão independentes assim. A liberdade de expressão vem sendo podada e muita gente fica quieta com isso. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é que nem você pegar um sapo, colocar dentro de uma panela com água fria e ir esquentando. Ele não percebe, não pula fora e e a hora que ele quer pular fora, na verdade ele já está morrendo, não tem mais forças para isso. Então, nós precisamos muito defender a democracia, nós precisamos continuar tendo um país livre e o Brasil é um país maravilhoso, todo mundo sabe disso, tem muita semelhança Angola com o Brasil, inclusive o seu povo. Os empresários brasileiros que têm intenção de investir em Angola, não é fácil. Seria mentira se a gente falasse que é fácil, não é. Mas é um país muito promissor, com uma população muito jovem, onde vai haver muito consumo, deverá haver muito investimento em educação, e isso vai tornar o povo mais produtivo, e eu recomendo. Obrigado, Cleber Corrêa.
Foi um prazer imenso você estar aqui conosco, a Rádio Eclésia 97,5 FM. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Um abraço.